Menininhos, menininhas, olá! O final de janeiro está se aproximando. O que significa que acabou o tempo de ficar em casa engordando. E significa também que as aulas estão voltando. É bem estranho, pra mim, pensar assim de novo depois de um ano sem estudar. Ano passado eu até queria um primeiro dia de aula, mas aí eu quebrei o pé e aí eu resolvi que não dava pra começar a faculdade com o pé quebrado. Eu formulei duas hipóteses. Ou todo mundo falava comigo por dó e ninguém fazia trote comigo porque eu tava com o pé quebrado. Ou dois, foda-se, eu não quero falar sobre isso. Queridinhos, vai começar num colégio novo esse ano? Tá nervosinho pro seu primeiro dia de aula? Então me escutem, porque eu sou sábia e tenho histórias para contar. Eu já estudei em 6 colégios, ou seja, eu tenho 6 experiências sobre o primeiro dia de aula. Minha primeira escola, obviamente, foi pra cursar o primeiro, o segundo e o terceiro pré. Né? Pré 1, pré 2, pré 3. Nem sei se ainda existe esse negócio de pré 1, pré 2, pré 3, mas na minha época existia. Meu primeiro dia de aula no pré foi mais ou menos assim, porque eu nunca esqueci. Todas as criancinhas estavam entrando na aula, né? Umas gritando, outras cagando, outras brincando, outras chorando. E eu não queria entrar e eu não largava a minha mãe. Até que a tia fez todas as crianças ficarem quietas e a minha mãe decidiu que aquele era o momento exato pra eu entrar na classe. Ela me empurrou pra porta, eu olhei pra classe, a classe olhou pra mim. Aí a tia virou e perguntou se eu tava naquela sala, que era o pré 1, e como é que eu chamava. A minha mãe interrompeu a minha primeira experiência de socialização, então ela disse: Oi, essa é a Fernanda, classe. A Fernanda trouxe pirulito para todos vocês. Surgiu um saco de pirulito na mão da minha mãe, ela me deu e eu fui distribuir pra sala, da qual eram crianças que eu nem conhecia. E foi quando eu aprendi que suborno é tudo, porque todos queriam ser meus amiguinhos, porque eu tava dando pirulito no primeiro dia de aula. E a minha mãe me ajudou muito e a partir daí eu aprendi que pirulito resolve qualquer problema de primeiro dia de aula. Eu tive um ótimo pré 1, pré 2, pré 3, até que eu tive que ir pra primeira série, minha mãe me mudou de escola e me colocou numa escola pública. Eu fiquei nessa escola por 3 meses e o meu primeiro dia de aula eu levei pirulito, só que eu não dei pra ninguém porque minha mãe não me empurrou e não fez eu dar o pirulito pra todo mundo. Mas eu fiz uma amiguinha, eu dividi os pirulitos com ela. Eu só fiquei 3 meses porque a professora ligou pra minha mãe e disse que eu tava falando muito palavrão. A única amiguinha que eu fiz, que eu dei meus pirulitos e fiz uma amizade eterna, ela falava muito palavrão e eu acabei começando a falar muito palavrão também. Aí, no meio do segundo bimestre, minha mãe resolveu me tirar dessa escola e me colocar numa escola evangélica. Eu tava muito nervosa pra andar de escola, porque além dela ser evangélica, já tinha começado o ano, então já tinha os grupinhos, todo mundo já tava amigo e eu não, eu era uma intrusa. E sabe o que minha mãe fez? Saquinho surpresa. Ela vai Fernanda subornar os amiguinhos crentes com saquinho surpresa. Deu certo. Nessa escola evangélica eu fiquei lá até a 3ª série e eu parei de falar palavrão porque eu descobri que se eu falasse palavrão eu ia levar uma advertência porque não era coisa de Deus. E lá eu só tinha uma amiga porque o resto das meninas brincavam de pole e eu queria brincar de blade, de bolinha de gude e basquete. Gente, eu me sinto velha falando que eu brincava de bolinha de gude. A minha única amiga nessa escola chamava Bruna e ela brincava comigo com todas as coisas que eu queria ao invés de pole. E ela mudou de estado na 3ª série, então eu falei, vou sair da escola também, porque a Bruna não vai mais estar aqui, eu quero ir pra outra escola. E aí eu fui pro meu 4º colégio e eu estudei nele por 5 anos. Sim, 5 anos. Minha experiência nele foi legal porque no primeiro dia de aula eu tava com medo, óbvio, né? Sempre tive medo de primeiro dia de aula. E eu cheguei na classe, achei que eu ia me deparar com um monte de menina que também não ia querer brincar comigo de bolinha de gude. E não, a sala tinha 10 meninos e 2 meninas. Eu fiz amizade com as 2 meninas porque não tinha como não fazer amizade, só tinha eu de fêmea naquela sala com 2 fêmeas. Automaticamente a gente fez um trio e governou a escola por muito tempo. Essa escola foi crescendo e muita gente entrava e como eu já tava ali desde quando a sala só tinha 13 alunos, foi muito legal, foi uma escola assim que todo mundo me conhecia e eu gostava muito dela. Até que chegou o primeiro colegial e minha mãe resolveu que eu tinha que encarar novos desafios. Ela vai Fernanda pro seu 5º colégio. Essa escola foi a mais difícil de eu enturmar porque tinha um grupo muito fechado lá. E lá eu fiz o grupo da bagunça, é claro, né, sempre. Minha primeira aula lá foi de química, eu já tinha o cabelo rosa, né, eu já era olhada diferente. E aí a professora estava explicando uma coisa lá e eu resolvi falar que eu já fiz a experiência. Ela tava falando sobre elementos homogêneos, heterogêneos, blá blá blá, e aí ela falou que o álcool não se mistura com açúcar. E aí eu falei, eu tenho uma história aqui, tia. Todo mundo me olhou feio, porque eu chamei a professora de tia. Porque na minha outra escola, como eu estudei lá por muito tempo, eu chamava os professores de tia e tava tudo bem. E aí essa professora olhou pra mim com uma carinha feia e aí eu só contei que
Eu fiz essa experiência em casa, que realmente o álcool não se mistura com açúcar, porque eu coloquei álcool num copinho, misturei açúcar e vi que não dissolveu, só que aí eu falei pra professora e pra classe que eu experimentei o álcool pra ver se ele tava doce. Todos acharam que eu era alcoólatra, porque quem é que bebe um álcool puro? Eu. Ardeu minha garganta. E eu contei pra sala. Eu não queria ser uma pessoa olhada feia, eu só queria contar a minha experiência, poxa. E aí beleza, nessa escola eu me envolvi com umas brigas e tal. E aí eu resolvi sair de lá no terceiro colegial e ir pra minha última escola. Foi uma escola pública e eu cheguei nessa escola no final do segundo bimestre e tive 220 faltas. Foi uma escola legal, eu não demorei muito pra me enturmar e no meu primeiro dia de aula, óbvio, eu soltei uma presepada. Aula de português, a professora tava passando um texto na lousa e eu vi o texto e falei, gente, isso daí é uma biografia, deve estar na internet. E aí eu joguei na internet, levantei, porque eu tava na última carteira, levantei assim, olhei o celular, olhei a lousa e falei, tá aqui, vou copiar daqui, porque eu não tava enxergando a lousa. Essa era uma escola pública, então tinha 50 alunos na sala. A professora parou a aula, me olhou e falou, ei, você é aluna nova, né? Todos olharam e eu, sim. Então ela disse, não sei de que escola você veio, mas aqui não pode usar celular. E aí eu fui toda educada, eu só respondi assim, perdão professora, é que eu vi que a senhora estava colocando uma biografia na lousa, então eu só queria confirmar que ela estava vindo da internet. Porque eu não tô enxergando aí na frente, então eu queria copiar do meu celular. Ah, pronto, a menina é nova, usa o celular e ainda fala que a professora tá copiando uma coisa da internet. Que não é do raciocínio dela e que ela não sabe a biografia do cara de verdade, ela tá copiando da internet e eu tô lá no celular. Isso me ajudou muito a fazer vários amigos, porque... quem é que não gosta de uma menina que tá na internet copiando coisa que a professora tá colocando na lousa e passando de espertinho? Enfim, essas são minhas histórias e daqui a alguns dias eu começo a faculdade, vai ser minha 7ª experiência de primeiro dia de aula. E eu gosto muito do número 7, então, bom, depois eu conto minha experiência. E conto como é que é a faculdade, porque deve ser muito diferente de escola, com certeza, sim. Então é isso. Se você gostou das historinhas das minhas experiências de primeiro dia de aula, se familiariza com alguma e vai levar pirulito pra fazer amizade, ou saquinho surpresa, ou droga, dinheiro, subornos em geral, você clica em gostei, se inscreve no canal e assista os meus 2 últimos vídeos que estarão aí na próxima cena. Depois do meu tchau. Tchau! Como sempre eu tô atrasada pra psicóloga, e eu vou com esse penteado mesmo. E vou pular nas costas dela de cavalinho porque eu tô com muita saudade daquela mulher. Mudou de colégio? Peguei uma mecha do meu cabelo pra falar. Não sei de que... Então ela disse, não sei de que... Então ela disse, não sei de que sol... Eu não tô conseguindo. Ela me empurrou. Ela me empurrou de novo, né? Empurrou. Ela me empurrou pra porta. Caipira.